Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa do canal Histórias e Fatos e como sempre a gente está trazendo aqui hoje um bate-papo com um historiador sobre a história do Brasil, sobre as suas pesquisas. O convidado de hoje é a historiadora, a professora Vitória. Ela vai conversar um pouquinho com a gente. Professora Vitória, seja bem-vinda. Muito obrigada, João, pela oportunidade, de poder estar aqui com você no seu canal, para que a gente possa aí conversar um pouco, trocar uma ideia. E o que é muito bacana é popularizar, vamos dizer assim, o bate-papo histórico, levar até o público, seja leigo ou não, a história. Muito obrigada. Legal, eu que agradeço. Professora Vitória, fala um pouquinho para o pessoal aí quem é você, sua formação, o que você se dedica a estudar. Veja bem, nós trabalhamos aí com história, basicamente com história regional, mas eu acho interessante a gente contar uma trajetória que, por sinal, eu acredito que possa auxiliar alguns alunos de graduação e também alunos interioranos, assim como eu, né? Assim como o João, né? Na verdade, eu sou a caçula de uma família de 10 filhos, né? Nasci numa cidade de 10 mil habitantes e que casei cedo, né? Casei cedo, tive filhos. Durante esse período, eu fiz faculdade, comecei a trabalhar como professora, isso desde magistério. Sou professora de ensino fundamental e médio, fui, né, durante 26 anos. Ou seja, tem toda uma trajetória também de construção e de ensino da história e até mesmo de alfabetização desde a década de 80. E durante o período, na década de 2000, 90 e pouco, final de 90, eu pretendi voltar aos estudos e fazer um mestrado, né? E nesse momento, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida e na minha formação acadêmica, que foi o professor Jorge Prata. O Jorge, na verdade, ele me ensinou uma pesquisa, eu aceitei, trabalhando com história regional. E a partir daquele momento, eu percebi que era necessária outras pesquisas voltadas para a Zona da Mata Mineira. E quando eu falo em Zona da Mata Mineira, eu não falo somente de Juiz de Fora. Eu falo em outros polos, em outras cidades, além dessa região sul, composto aí por vários municípios próximos a Juiz de Fora, e que, por sinal, lá no período, né, do ano de 2000, já era estudado por alguns professores. Tá? Eu falo exclusivamente de uma área que até muito pouco tempo atrás era apagada. Né? Os holofotes acadêmicos, na verdade, não tinha uma iluminação, vamos dizer assim, ou um interesse maior a respeito dessa área, que é a Zona da Mata Central. Né? Quando eu estou falando de Zona da Mata Central, eu estou falando, então, não somente de Muriaé, não somente de Laranjal, não somente de Carangola. Eu estou falando de uma freguesia do século XIX, no caso São Paulo do Muriaé, que territorialmente acobertava, vamos dizer, administrativamente todos os municípios próximos, e que era uma extensão territorial muito grande. Então, a partir daquele momento, dessa proposta feita pelo professor Jorge, eu comecei com um trabalho de catalogação das fontes da região da Mata Central, principalmente Muriaé, e que se estendeu para outros municípios posteriores, como a fronteira, né, a fronteira com a região central, que é Leopoldina, que nós, inclusive, temos bastante interesse na atualidade, Carangola, né, com o professor Randolfo Radzak, que fez um trabalho bacana com o arquivo de Carangola,
Estamos falando aí de Tombos, estamos falando de Laranjal, estamos falando de Biraí, estamos falando de Eugenópolis. Então, na verdade, nós começamos um trabalho de catalogação, digitalização de fontes ligadas a esses municípios, todos voltados para o século XIX. Então, eu posso afirmar para vocês que, atualmente, nós temos um acervo que se encontra hoje disponível para quem quiser pesquisar na Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói. Inclusive, todos os alunos que passaram por nossas mãos e que nos auxiliaram nessa pesquisa também possuem esse material. Nós desenvolvemos alguns projetos de iniciação científica voltados para a região e que alguns, inclusive, já desenvolveram mestrados e doutorados. Eu acho muito importante a gente estar falando isso aqui, João, exatamente porque a gente percebe que, a partir desse trabalho iniciado lá no ano 2000, nós já podemos entender essa região da Mata Central de uma maneira muito mais profunda, eu diria, mas, ao mesmo tempo, muito mais complexa do que se pensava tempos atrás, né? E eu não poderia deixar aqui também de enaltecer o trabalho e o auxílio do professor Rômulo Garcia de Andrade. O Rômulo, ele foi fundamental também para esse olhar para outras regiões da zona da Mata Mineira, né? E eu só tenho a agradecer também ao professor Rômulo. É interessante, né, professora Vitória, que a senhora chamou a atenção essa questão dos holofotes, né? A população como um todo, elas imaginam só São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e esquece, né, essas micro-regiões que existem em cada estado da nossa federação e quão é riquíssimo a história dessa região. E a gente buscando compreender a história regional, a gente compreende a questão macro também, né? Como um fato de magnitude nacional repercutiu numa questão regional, né? Isso eu acho que é importante, né? Eu acho que o que a senhora tem a dizer sobre as contribuições desses estudos do século XIX na zona da Mata Mineira, quais foram os resultados que a senhora pode apontar partindo das suas pesquisas? É bem interessante isso, João, porque através dos resultados já apresentados, né, nós sabemos, assim, grosso modo, através de alguns trabalhos já efetuados tempos anteriores, que a zona da mata ela não tem o mesmo padrão econômico, né? Não tem o mesmo padrão social, né? Mas é interessante a gente perceber como que, em cada momento analisado, eu estou falando aí do século XIX, inicial, e do século XIX final, início do século XX, se a gente for analisar essa trajetória, vamos dizer assim, econômica, e esse dinamismo e essa evolução, nós percebemos que há um movimento muito forte na zona da mata, né, a partir da ocupação. Então, a gente tem essa região sul, na qual Juiz de Fora é o centro, vamos dizer assim, Matias Barbosa, né, a região mais ligada à Paraibuna. E mais adiante, né, se a gente pega, por exemplo, em meados do século XIX, a gente tem Juiz de Fora sendo grande produtor de café, e se a gente pega a partir de 1875 em diante, nós vamos acompanhar exatamente como que esse café ele tem uma tendência a ter uma redução aqui em Juiz de Fora, aqui porque eu estou em Juiz de Fora, né? E como que esse movimento de produção de café, de atividade agrícola, como que ele vai caminhando juntamente com a ocupação de outros espaços. Lembrando que o Caminho Novo é norteador para essa ocupação aqui, principalmente em relação a Juiz de Fora, e mais adiante, no período posterior, nós vamos ter exatamente a ocupação de outras regiões, e quando eu falo de região central, nós estamos exatamente falando dessa ocupação posterior à ocupação do Juiz de Forana. Né? Então, quando a gente pega Muriaé ou região e adjacências, cidades vizinhas,
nós vamos ver que essa produção do café ela tem um grande crescimento a partir de 1875. Importante a gente citar aqui o trabalho do Arthur Orlando, um ex-orientando, que já defendeu recentemente. Ele vem exatamente mostrar como que a produção de café em Muriaé tem uma evolução intensa na virada do século. Então, a produção de café em 1900 e em diante em Muriaé é assim, exorbitante. Nós temos esses caminhos através de leituras anteriores, mas nós não tínhamos isso com a fonte em si, né? Com análise, né? Com a documentação regional. Por isso que a história regional ela tem o seu espaço, exatamente porque ela possibilita exatamente esse olhar, né? Reduzido, né? Mas com o entendimento macro. Né? Então, nesse sentido, ô João, eu acho que eu respondo a sua pergunta. Né? Interessante. E o interessante aqui é citar o pessoal, a gente está falando de Minas Gerais, sul de Minas, como era conhecido naquela época, zona da Mata Mineira. E é interessante apontar aqui também que todo mundo pensa que só São Paulo produzia café. Não, gente, Minas produzia muito café, conforme a professora Vitória falou também aí. Porque a gente percebe muito isso até nos livros didáticos, né? Você não, São Paulo, produtor de café, e Minas também produzia muito café, conforme a professora está citando aí a partir das pesquisas da história regional, né? Sim, eu acho também, João, interessante a gente pontuar aqui 2 projetos que estão sendo desenvolvidos voltado para essa perspectiva regional, que é um projeto maior que já existe desde 2008, no encontro que aconteceu na Faculdade Santa Marcelina, em Muriaé, através de vários colegas, né, com presença marcante de diversas universidades brasileiras, que foi a criação, logo depois desse primeiro encontro da Zona da Mata Mineira, em Muriaé, que foi a criação de um grupo de pesquisa ligado ou registrado no CNPq, que é Sociedade, Cultura, Trabalho, na região da Zona da Mata Mineira, entre os séculos XVIII e XIX. A partir desse projeto, nós desenvolvemos uma pesquisa voltada para o movimento econômico e para a família, também na Zona da Mata Mineira e no seu entorno. Né? Quando nós estamos falando, então, de região e o seu entorno, nós estamos falando não uma região territorialmente fechada, né? Mas uma região que dialoga, que tem os seus contatos fora, vamos dizer assim, do próprio espaço geográfico na qual essa região ocupa. Então, a partir daí, nós desenvolvemos uma outra pesquisa, o ano passado, que está ligada diretamente à região de Macaé. Inclusive, nós tivemos aí uma bolsa da FAPERJ, né, do Jovem Cientista, que é um projeto ligado a famílias e interesses matrimoniais na freguesia Nossa Senhora das Neves, em Muriaé, em Macaé. Desculpa. E é interessante a gente perceber, então, que toda e qualquer pesquisa que envolve a região e adjacências, nós temos um interesse. E nós, então, temos aí o olho, né? O foco de análise de interesse. Né? Legal. Pode continuar. Sobre essa questão de história local, e é muito interessante que a gente se depara com fatos muito interessantes, assim, que a gente fala assim, nossa, que coisa. E até só falando de Macaé, Macaé fica no Rio de Janeiro, né? Tem um caso muito famoso que Macaé é conhecido como a Fera de Macabu. Foi um dos únicos casos do Brasil de um grande fazendeiro que foi condenado à forca, né? E interessante isso daí. Só para comentar aqui, pode continuar. Eu acho bacana, João, a gente aqui reforçar, né, que nós já temos vários trabalhos a partir desse projeto inicial,
voltado para a zona da Mata Mineira. Nós já temos vários mestrandos, vários doutorandos. E para Macaé, que é uma região ainda também muito pouco estudada, nós já temos aí também dois mestrandos, um mestre, um mestrando e uma doutoranda, desenvolvendo pesquisa, isso na universidade, né? Lá na Universidade Salgado de Oliveira, sem contar com outros trabalhos que estão sendo produzidos com o objetivo exatamente de analisar a região de Macaé. Eu acho muito importante a gente estar colocando isso aqui, exatamente porque, paralelo a essa pesquisa de Macaé, uma outra pesquisa está sendo desenvolvida também para a região próxima, que é um projeto bem interessante, agora desenvolvido a partir desse ano, de 2020, a partir de uma ONG de Guapiaçu, que é a região de Cachoeiras, próxima à Cachoeira de Macacu, que vem sendo desenvolvido por um grupo de professores da Universidade Salgado de Oliveira, juntamente com os atuais donos da Fazenda do Carmo, em Guapiaçu, que está sendo desenvolvido um projeto exatamente de catalogação, de digitalização e de diversas áreas ou campos de análise. Eu acredito que é um projeto que também dará grandes frutos. Guapiaçu, como que é o nome? Guapiaçu? Guapiaçu. Fica onde? Próximo a Cachoeiras de Macacu. Subindo a serra, indo para Nova Friburgo. Ah, sei. É uma região próxima a Niterói, pegando região serrana. No caso, esses projetos são levantamentos de fontes, de dados para possíveis pesquisadores. Exatamente, né? Exatamente. Esse projeto do Cachoeira da Fazenda do Carmo é bem interessante, porque já vem sendo desenvolvido um projeto já há muitos anos para a Cachoeira de Macacu, no programa de pós-graduação de História da Universidade Salgado de Oliveira, e que no ano passado, no lançamento de um livro didático, eu vou dizer, não seria exclusivamente didático, mas um livro de orientação didática para professores de ensino fundamental e médio, que nós pegamos, inclusive, a mandioca como base principal da análise do livro. Nós, então, através de vários professores, nós fizemos, então, um livro voltado para professores de ensino fundamental e médio, para Cachoeiras de Macacu, porque nós sabemos que o número de material, de análise, dessas regiões interioranas, principalmente para professores de história, é muito pouco. É um trabalho bacana. E durante o lançamento desse livro em Cachoeiras de Macacu, os atuais donos da Fazenda do Carmo estavam presentes. Então, eles nos propuseram fazer um projeto voltado para a Fazenda do Carmo. Acredito que, brevemente, todos vocês terão alguns resultados sobre a Fazenda do Carmo também, né? Voltando aí para a nossa análise de regional, vocês estão percebendo que nós não saímos disso, né? Nós ficamos nessa base regional, dialogando, inclusive, esse micro e macro, nesse entendimento, inclusive, voltado para a sociedade, para a economia, principalmente, que é o meu foco de análise principal. Nós tivemos a oportunidade, então, de já lançar 3 livros voltados para a Zona da Mata Mineira. 2 organizados pelo professor Jorge Prata e Rômulo Andrade, o outro organizado por mim, pelo Fernando Lamas e pelo Rodrigo Fialho, e uma agora recente, que foi oriundo de um interesse, que eu diria que é um interesse em discutir o Brasil durante o período imperial, com colegas de outras instituições do país. Nós, então, a partir de um grupo de pesquisa, nós nos organizamos de modo tal
que eu estou aqui lançando, fazendo aqui junto com o João Correia, o pré-lançamento do livro, né, que ainda não está à venda, mas nós já recebemos, que é o livro Política e Sociedade no Brasil Oitocentista. Esse livro ele foi organizado pelo Cristiano Cristilino. Cristiano é professor da Estadual da Paraíba e da Federal de Pernambuco, e por mim. Então, esse livro, a gente percebe que são vários temas voltados para política e sociedade. Ele não tem um fundo, vamos dizer assim, um fundo conclusivo, muito pelo contrário. Ele abre aqui outros debates, outras análises, e eu vou tentar, se puder, João, apontar aqui alguns trabalhos que são, então, que originaram nesse livro. Pode ser? Pode, tranquilo. Toda palavra. Então, ele tem sempre essa ideia de macro e micro, puxando principalmente política e sociedade, e que tenta fazer uma articulação com essa sociedade, com essa política voltado para Pernambuco, para Bahia, para Piauí, para o Ceará, para Minas e para o Rio de Janeiro. É bem interessante porque a preocupação dos autores foi principalmente trazer elementos do diálogo historiográfico com novas abordagens metodológicas. Então, eu vou falar aqui brevemente sobre os artigos abordados no livro, né? O livro ele é aberto com o capítulo do Pedro Vilarinho Castelo Branco. O Pedro é professor da Federal de Piauí, e ele traz exatamente a balaiada e as disputas de poder no Piauí. O segundo artigo é o meu. Eu trago aí um artigo voltado para o perfil populacional e familiar das freguesias de São Paulo do Muriaé e São Francisco do Glória, as duas localidades da região central da Zona da Mata Mineira, na qual eu trago aí como fontes principais os batismos e o censo de 1872. Logo a seguir, nós temos um artigo do Jussieldo Ferreira Alexandre. Jussieldo é professor da Universidade Federal do Cariri, e ele traz um artigo intitulado Pobre Ceará, a que mãos estás entregue, em que quadras destas? Cólera, imprensa e política, em 1862. O próximo artigo é o do professor Leandro Braga de Andrade. O Leandro é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E o Leandro traz o artigo Negócios de Elite, Poder, Instituições e Atuação Política dos Negociantes de Ouro Preto, Minas Gerais, nas primeiras décadas do Império. O quinto capítulo, ou quinto artigo, é do professor Manuel Nunes Cavalcante Júnior, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, cognominado Um Passo Atrás, o movimento regressista na província de Pernambuco, 1835-1836. Logo a seguir, nós temos o artigo do autor do livro que ajudou a organizar, é um livro escrito a várias mãos, como vocês percebem. É o professor Cristiano Luiz Cristilino, da Universidade Estadual da Paraíba e da Federal de Pernambuco.
O Cristiano, ele traz os presidentes de província, administração e a cultura política no segundo reinado. Algumas notas. O 7º capítulo é da professora Suzana Cavani Rosas, da Universidade Federal de Pernambuco, com um artigo intitulado A Praça é do Povo, como o céu é do condor. Borges da Fonseca e sua combativa luta na imprensa entre 1850 e 1860. O capítulo seguinte é do professor Paulo Henrique Fontes Cadena. O Paulo é da Universidade Católica de Pernambuco e o artigo é Relembrando um Passado em Comum, olhares sobre uma missiva de José de Alencar e Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda. E, para finalizar o livro, a coletânea, nós temos o artigo da Lielva Azevedo Aguiar, da Universidade do Estado da Bahia, do campus 6, que é intitulado Entre o Sertão da Bahia e Olinda, notas sobre a formação superior e as primeiras alianças políticas de José Antônio Gomes Neto, futuro barão de Caetité, Brasil, 1840. Então, é isso. Vocês observam que também é um livro de cunho regional, com uma abordagem de várias províncias do Império, com várias características do Império, voltado para o entendimento da sociedade e da política, utilizando de fontes diversas. Então, nós convidamos a todos os leitores, a todos os interessados, a conhecer um pouco sobre essa nossa obra, que ainda não foi lançada, mas estamos aqui fazendo um pré-lançamento. Obrigada pela oportunidade, João Correia. Eu que agradeço. E eu acredito que a leitura possa ser relevante, trazer contribuições exatamente para um entendimento desse Brasil Império, né, desse perfil da sociedade, desse perfil da economia, desse perfil da política no momento. Né? Agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso lançamento. É bacana, o livro tem um aval da UFPE, né? Tem um selo aí de uma editora universitária, e é isso. Né? O interessante, professora, dando assim comentário, né? Mostrar que não existe uma única história, né? Não existe uma única visão. Não é um espaço reto, é uma linha reta. Aconteceu isso no Brasil inteiro. Nós temos que entender, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Um fato que aconteceu aqui não foi igual um fato que aconteceu em outro local. Por exemplo, eu viajei a vários lugares assim da nossa região aqui do país. Por exemplo, a gente fala muito do café, né? Mas, por exemplo, se a gente for para Paraná, lá é o mate. Eles falam até os barões do mate, os reis do mate, né? Como na Amazônia é diferente, no Mato Grosso é diferente. E o interessante do livro é isso, né? Que ele mostra a questão da política, da sociedade em diversos locais do nosso Brasil, que é a região Nordeste, Rio de Janeiro, né? E Minas Gerais. Talvez o autor vai até se surpreender, né? Com aspectos que são abordados. As pessoas acham que as pessoas esquecem que o Brasil é um país muito grande, né? Sim. Você está me fazendo lembrar aqui da professora Maria da Linhares, quando ela diz que o Brasil ainda está por ser escrito. Isso lá na década de 80, né, do século XX. E eu continuo afirmando, né, a fala da Ieda. O Brasil ainda está por ser escrito. Existem ainda diversos municípios, freguesias, vilas, curatos que sequer foram analisados. O nosso trabalho, João, é imenso.
Vou te afirmar uma coisa que eu falo desde adolescente. Pena que nós somos apenas um. Por isso que a parceria, ela é importante. Por isso que ter o apoio dos alunos, né? Por isso que ter trabalhos de catalogação, né? Por isso que fazer o trabalho que você faz é extremamente importante. Para fazer com que essa história, ou esse olhar, ele tenha, ou ele chegue até o público, inclusive leigo, aquele que nunca ouviu falar, mas aquele que tem interesse, por exemplo, das grandes fazendas, né? Que tem interesse, por exemplo, de entender determinadas coisas que até então foram omitidas pela própria história, né? Então é isso. Eu acho que eu encerro aqui, fazendo meu agradecimento e dizendo aos alunos de graduação, aqueles que sonham, a gente, quando é aluno de graduação, a gente vive criando expectativas. A gente só realiza expectativas ou sonhos se a gente pegar a mão na massa, se a gente pegar lá. Se a gente não fizer isso, esse sonho ele não concretiza. Eu sempre digo aos meus alunos que pesquisa é cachaça. Primeiro gole, horrível, mas depois você se embriaga, né? Verdade. Então, é um tipo de trabalho que nos motiva, que nos impulsiona e que nos permite viver o que é mais importante. Porque viver é ser feliz. Pesquisa, para quem se embriagou, é ser. Sim, verdade. Professora, eu venho aqui agradecer da senhora ter aceito o convite de estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Eu vou deixar depois aqui, pessoal, formas de contato da professora. Depois ela vai me passar também onde adquirir o livro, né, depois que for lançado, tudo. E só tenho a agradecer, tá? E quem sabe até um próximo livro, um próximo vídeo, né? A gente vai se comunicando. Muito obrigada, João. Estou disponível aí para qualquer coisa, qualquer interesse. E muito obrigada, né? Que coisa boa a gente passar uma tarde conversando sobre isso. Sim. Isso renova. A pele está até mais bonita, olha para você ver. Tá ok, pessoal. Tudo de bom, viu? Um abraço, João. Um abraço.